Quero falar rapidamente sobre a direita permitida, sobre o fenômeno isentões se articulando. Deu na coluna da Mônica Gugliano no Estadão. Um gesto aqui, uma ação acolá, e Tarcísio vai testando suas chances ao Palácio do Planalto. O governador tem mostrado desembaraço em agenda de entregas e trânsito por todos os setores do espectro político. O problema é que Tarcísio, com gestos e palavras, tem conseguido desagradar gregos e troianos, ou melhor, bolsonaristas e petistas. Os bolsonaristas, incluindo o ex-presidente, não estão gostando nem um pouco da desinibição e do jeito conciliador de Tarcísio. Há poucos dias ele incomodou as tropas do ex-presidente por se declarar agradecido à ex-presidente Dilma. Ele foi diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, no governo petista. Tarcísio também já foi para Gilmar Palusa elogiar o STF como guardião da Constituição. Ele já riu de piadinha com o Lula num convescote de anúncio federal. Pragmatismo tem limite. Eu já tenho feito essa análise há muito tempo. O Tarcísio é um bom gestor, é um tecnocrata, não é um conservador, não é um líder de direita, não é alguém capaz de enfrentar a máfia petista. Isso está meio claro, na minha opinião. Aliás, eu escrevi logo depois do Braddock Show ontem, o seguinte: quem não é antipetista é pró-corrupção, pró-ineficiência, pró-canalice e pró-censura. Eu não respeito ninguém que não odeie o PT. E está dito. É exatamente o que eu penso. Se o sujeito fala, não, eu não, Lula, não, tenho críticas. Não sou de direita nem de esquerda. Não é que acende a luz amarela. É que já é aquele alarme de incêndio. O Tarcísio está escorregando nessa direção. O Pablo Marçal nasceu nela. Nasceu nela. Teve que escutar umas boas do meu amigo Salles, né? Aliás, um parênteses. Ele foi muito despreparado para a entrevista. Já tinha feito aquele papelão no Braddock, no dia que ele ia participar, ele entrar da academia, quer dizer, um descaso, né? A conexão péssima, barulho, não teve a participação dele. Aí na entrevista, ele vem depois, no final, lacrar, dizendo, eu achei que fosse falar de governo de São Paulo. Bom, a minha pergunta anterior tinha sido, o que o senhor faria de diferente do prefeito? Pô, ele queria mais bola levantada para falar de São Paulo do que isso, e eu ainda acrescentei um caso específico, o passaporte de vacina. Ele me saiu com essa. Eu chamaria os especialistas do mundo todo. Se ele tivesse lido a minha coluna na Oeste dessa semana, Hayek versus Fauci, talvez ele entendesse que a resposta dele foi exatamente a que o Nunes daria, a que o Eduardo Leite daria. Né? Então, meu amigo Salles colocando o Marçal no seu devido lugar. O Nunes é de direita, Salles? O Nunes é de direita? O Nunes é da máquina. Ele é uma pessoa que a vida inteira foi vereador, foi da máquina. Ele não é nem direita nem de esquerda. Ele tem exatamente o diagnóstico que você tem, que não é nem a direita nem a esquerda que vão solucionar o problema. E aí a gente... E agora, a parte em que ele fala que eu sou basicamente um extremista. Eu convido vocês a reparar na hora que ele fala isso para minha cara. Assim como você me deu essa dica, eu encerro minha participação aqui. Uma pena não ter falado do único assunto que eu queria falar, que era de São Paulo. Que seja menos extremista. Não é para brigar nem nada, mas um cara com o seu nível de inteligência, eu acho que a gente ganha muito na política, dosando um pouco mais as palavras. Deixa o Constantino falar loucuras aí, brigar e arrasar com todo mundo. Você, no perfil de um cargo político, não estou contra você não, Constantino, é porque eu acho que é seu microfone na mão. Um político, o Brasil está cansado de gente que bate muito doído. Eu sei o que você passa, Pablo, você foi ministro. Mesmo, de verdade. Eu não concordo com a premissa ou com a conclusão. O brasileiro está cansado de político que fala grosso, fala firme com inimigos da pátria, dos trabalhadores, dos pagadores de impostos como os petistas? Eu acho que não. Eu acho que o povo quer gente que fale grosso com esses parasitas.
Começo com você, Fabi. Será que vai ter sucesso essa tentativa do Tarcísio? Ele manifesta que o nome que ele quer como vice do Ricardo Nunes é o Coronel Melo Araújo. Será que vai dar, Fabi, pelo que você está vendo ainda dos arranjos? Olha, o duro é ter que confiar em perfis como o Ricardo Nunes, né? Ele enrolou até agora, gente. Ele não tem compromisso nenhum, né? O compromisso da outra parte. Se teve uma aliança partidária, tudo indica que sim. Cadê o compromisso dele? Ele está perdendo muito tempo de fazer isso. Ele fica com esse nojinho de subir em palanque com o presidente Bolsonaro, fica com nojinho de não aceitar o candidato que foi acordado pelo presidente Bolsonaro e até o Valdemar, aí pelo PL, e as consequências estão nítidas, né? Nós vamos ter, quinta-feira, a anunciação da pré-candidatura do Datena. Todo mundo sabe que depois ele pode, né, não vingar, aquela coisa de sempre. Mas e se ele permanecer? Né? A gente já pensou nisso? Tem vários fatores diferentes na eleição de São Paulo. E a eleição de São Paulo está sendo subjugada por esses caciques partidários. Né? Assim, eu acho engraçado até agora, mais uma vez, os adjetivos jocoso. Esse pessoal vir requerer do Ricardo Nunes celeridade. Gente, para a hora que tinha que ter feito o acordo, tinha que ter empurrado já no palanque e ter falado agora vai. Porque não é a parte do Tarcísio, não é a parte do presidente Bolsonaro aqui que está dando para trás. É o Nunes. É o Nunes que ainda ficou bravinho e recentemente até ligou, né, para o Bolsonaro falando, olha, você pode apoiar o Pablo Marçal? Então é assim, quem não faz, toma. Quem não faz, leva. Quem muito escolhe, vai ser escolhido. E aí, qual vai ser, Ricardo Nunes? Tá difícil. E você, Consta, o que está achando dessa negociação toda? Olha, o Tarcísio tem acendido uma vela para o diabo, uma vela para o lado certo, né? E ele está operando nesse caminho. Ele hoje fortaleceu ali que apoia a escolha que foi do próprio Bolsonaro junto com o Valdemar Costa Neto, né, presidente do PL, de que vai com o Ricardo Nunes junto com o vice, né, que é para dar uma guinada mais à direita. E é uma escolha pragmática, criticável, condenável, na minha opinião errada, né, mas é o que temos. E o Ricardo Nunes nem isso quer. Ele quer o voto da direita sem ter que fazer nenhum aceno. Sobre as posturas conflitantes, às vezes, do Tarcísio, tem hoje uma coluna no Estadão, da Mônica Gugliano, um gesto aqui, uma ação acolá, e Tarcísio vai testando suas chances ao Palácio do Planalto. Eu não sei o que tem de verdade nisso ou não, mas ela diz em determinado momento. O problema é que Tarcísio, com gestos e palavras, tem conseguido desagradar gregos e troianos, ou melhor, bolsonaristas e petistas. Os bolsonaristas, os petistas, claro, por causa de Roberto Campos Neto e por aí vai. O lado decente do Tarcísio incomoda a turma do PT. Os bolsonaristas, incluindo o ex-presidente, não estão gostando nem um pouco da desinibição e do jeito conciliador de Freitas. Há poucos dias ele incomodou as tropas do ex-presidente por se declarar agradecido a ex-presidente Dilma Rousseff. Eu comentei isso aqui no programa. Ele foi diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, no governo da petista. Né? Então, assim, o Tarcísio está aí fazendo um jogo dele, que eu não sei exatamente qual é, mas ele tem que tomar cuidado, porque é a mesma história. Hoje a direita se vê refém do Ricardo Nunes para derrotar o comunista Boulos, já que o Salles não é candidato e o Marçal esteve aqui com a gente ontem e não convence muita gente, né? Então, assim, é aquela volta do menos pior, tomar engove, Plasil e digitar o número tucano na urna e por aí vai. O Tarcísio pode escolher até esse caminho achando que a direita vai ser toda refém dele em algum momento. Eu acho uma jogada arriscada. Eu acho que o brasileiro está um pouco cansado disso e o brasileiro quer a coisa genuína. O Bolsonaro não é o fenômeno que ele é à direita à toa. Então, me parece que excesso de cálculo oportunista, escutar demais marqueteiro, são coisas perigosas, bem perigosas na política hoje. E o ministro do STF, Gilmar Mendes, revelou que falou para o senador Sérgio Moro que ele e o ex-procurador Deltan Dallagnol roubavam galinhas juntos durante a Operação Lava Jato. Um encontro muito divertido que eu tive não faz muito tempo com o senador Sérgio Moro. Eu tive a oportunidade de dizer isso a ele, ministro André, viva voz, como é do meu feitio.
eu disse a ele que, usando uma expressão do nosso mundo rural, que há muito tempo eu já falava e denunciava que ele e Dallagnol roubavam galinhas juntos. É uma expressão lá do meu Mato Grosso, muito voltada para uma época da vida muito rurícola, da vida muito rural, dos sítios e fazendas. E, claro, denunciei isso aqui, muitas vezes, na bancada. Não lembrando, Augusto está me olhando incrédulo. Vida rural, mas ele não sabe distinguir uma galinha de um cabrito. Esse cara nunca pegou numa enxada, é outro que vai fazer o que aconteceria com o Steg. Ele vai se degolar. Se ele pegar isso aí, vida rural, ele não sabe nem o nome do estado onde ele nasceu. No meu Mato Grosso, não tem esse Mato Grosso. Não tem, ele não sabe. Agora, o Moro vai se submeter a uma conversa dessas, então, olha, por favor, que tivesse pelo menos aí o chilique que teve o Barroso naquela discussão famosa. Agora, ele fala essas coisas, né? Juiz covarde, não vai ter salvação, tal. Quero ver ele responder à turma que o aborda em Portugal. Ele não pode mais andar por Portugal. Não pode andar em Nova York. Não pode andar... No avião é fiscal de nuvem. Também. O último avião que ele pegou ainda era fabricado por empresas que já não existem mais. Porque isso aí é freguês da Fabitur também. Então agora, está bancando o Valente, né, para cima do Sérgio Moro e não estava nessa conversa. Não estava. É isso aí. Pois é, Silvio, vale lembrar que o senador Sérgio Moro procurou o ministro Gilmar Mendes no início de abril, e foi onde eles tiveram aí essa conversa, e agora o ministro Gilmar Mendes expõe, então, trechos do que ele teria dito aí para o senador Sérgio Moro, que agora é réu. Né? Gilmar que sempre defendeu a Lava Jato, várias vezes. Então roubou galinha junto. Pois é, e Sérgio Moro agora é réu no STF aí por suposta calúnia contra o ministro Gilmar Mendes. Paula, e aí a gente pode recorrer ao direito. Qual é a diferença entre o ministro Gilmar Mendes afirmar de forma um tanto quanto genérica que o ex-juiz, atual senador Sérgio Moro, e o ex-procurador Deltan Dallagnol roubavam galinhas durante a Lava Jato, e, por exemplo, o senador Sérgio Moro afirmar, e aqui vou fazer um parênteses, antes do mandato, porque o vídeo foi divulgado em abril do ano passado, mas a afirmação remete a uma festa junina de 2022, portanto, antes de ser eleito senador, portanto, não tem o foro privilegiado, como diz aí, ou prerrogativa de foro de prerrogativa. Qual é a diferença entre o Sérgio Moro fazer uma brincadeira que o habeas corpus do Gilmar Mendes era uma prenda, alguém que teria sido preso numa festa junina, e o ministro afirmar isso, aliás, no plenário do Supremo Tribunal Federal, tá lá a toga. Qual a diferença? É o mesmo crime de calúnia, não? Por essa régua, é o mesmo crime de calúnia. Agora, claro que no entendimento jurídico levado à letra da lei, algo que a acusação contra o juiz Sérgio Moro, que é uma acusação, nesse caso, absolutamente política, não estamos aqui fazendo nenhum juízo sobre a atuação de Sérgio Moro como senador. Estou me referindo ao que aconteceu, ao fato em si. Esta afirmação do Sérgio Moro foi feita antes de ser senador, e denúncia de calúnia precisa ter data, precisa ter foco, precisa ter nome, a pessoa precisa se lembrar exatamente da frase, como é que isso aconteceu, o que isso e como isso prejudicou a sua vida, a consequência disso tudo. Isso caracteriza uma denúncia de calúnia e, claro, o juiz vai aceitá-la. Haverá punição. Em último caso, né, com rigor máximo, dá até prisão, cadeia. Mas não é o que aconteceu, nem num caso, nem no outro. Por que o ministro Gilmar Mendes pode falar isso com um ar de deboche,
e o Sérgio Moro, numa festa junina, deve responder ao ministro Gilmar Mendes, afinal de contas, é um dos juízes que lá à frente pode julgar o caso no Supremo. Ana. Paula, a gente pensa, né, de onde poderia vir uma brincadeira assim do Sérgio Moro? Em alguns anos, se eu não me engano, uns 3 anos, eu escrevi um artigo à revista Oeste, eu fiz uma pesquisa exatamente sobre os habeas corpus do Gilmar Mendes. Então, a gente tem que trazer de novo, porque contra fatos não há argumentos, né? Fatos são coisas teimosas. E a pesquisa que eu fiz é um artigo longo, então eu separei aqui só alguns trechos, né? Gilmar Mendes mandou soltar Marcos Valério, nome-chave do mensalão, e acusado de facilitar a fabricação de inquérito falso na Operação Avalanche, preso por suspeita de ter intermediado uma negociação para corromper policiais federais e favorecer uma cervejaria. O Silvio vai lembrar de muitos desses casos aqui. Gilmar Mendes mandou soltar José Riva, conhecido como o maior ficha suja do país, que respondia a mais de 100 ações na justiça por corrupção e improbidade. Gilmar Mendes mandou soltar o ex-governador do Rio, Antony Garotinho, preso na Operação Chequinho, que apurou crimes de corrupção, organização criminosa e fraude na prestação de contas eleitorais. Em 2008, com 2 habeas corpus em 48 horas, Gilmar Mendes libertou da cadeia o banqueiro Daniel Dantas, principal alvo e acusado de envolvimento nos crimes investigados pela Operação Satyagraha. Naquela mesma semana, em 2008, ele concedeu habeas corpus em favor do ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta, do investidor Naji Narras e de outras 8 pessoas também presas durante a finada operação que poderia ter sido o início da Lava Jato. Além da gestão fraudulenta e uso de informações privilegiadas, o grupo solto por Gilmar Mendes respondia por formação de quadrilha, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Tem mais um pouquinho. Gilmar Mendes mandou soltar Sérgio Cortes, ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, na gestão de Sérgio Cabral, acusado de fraudes milionárias em licitações. Sérgio Cortes é um dos membros daquela famosa foto da farra dos guardanapos em Paris, vocês lembram? Ele está lá naquela foto. Gilmar Mendes mandou soltar Adriana Anselmo, condenada a 18 anos de prisão por associação criminosa e lavagem de dinheiro. A Adriana Anselmo foi solta porque ela tinha filhos pequenos e agora o STF prende mães com filhos deficientes e filhos pequenos do 8 de janeiro. Gilmar Mendes mandou soltar 3 vezes o empresário Jacob Barata Filho, o rei do ônibus, como é conhecido, preso na Operação Cadeia Velha, que expôs um esquema de pagamento e recebimento de propinas entre empresas de ônibus e políticos do Rio de Janeiro. Está quase acabando. Gilmar Mendes mandou soltar Hudson Braga, ex-secretário de obras do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, preso na Operação Calicut, braço da Lava Jato no Rio, que investigou o desvio de recursos públicos federais em obras realizadas pelo governo de Cabral. Até meados de 2018, Gilmar Mendes já havia libertado quase 40 presos da Operação Lava Jato, presos e investigados de crimes graves que envolviam quantias estratosféricas de dinheiro. Além disso tudo, Gilmar Mendes mandou soltar também o Ike Batista, ignorando o fato de que sua mulher trabalhava no escritório que defendia os interesses do empresário. Ike foi preso na Operação Eficiência, desdobramento também da Lava Jato no Rio, acusado de repassar 16 milhões de dólares em propina ao ex-governador Sérgio Cabral. Bom, talvez a brincadeira do Sérgio Moro tenha, uma história por trás disso tudo. Saiu agora. Trump dá pista de quem será seu vice para concorrer ao governo americano. O ex-presidente Donald Trump revelou que já tem uma boa ideia de quem será seu companheiro de chapa para a eleição presidencial de 2024.
mas a escolha provavelmente será anunciada apenas durante a Convenção Nacional Republicana, que ocorrerá entre 15 e 18 de julho, em Milwaukee. Em entrevista à Fox News, na sede do Comitê Nacional Republicano, Trump foi questionado se o seu escolhido estava presente nas reuniões. Provavelmente não quero me comprometer, mas acho que o anúncio será durante a convenção, respondeu Trump. Há algumas pessoas boas e temos algumas opções muito boas, completou ele. Entre os possíveis nomes mencionados está o do governador da Virgínia, Green Young. Eu poderia considerá-lo sim, ele estaria nessa lista, afirmou Trump. A jornalista Aisha Hasne também perguntou a Trump sobre suas impressões a respeito do presidente Joe Biden como pai, em meio à condenação de Hunter Biden por acusações federais relacionadas a armas. Trump comentou sobre a seriedade do assunto, comparando-o a situações semelhantes em famílias que enfrentam problemas com drogas e álcool. Hunter Biden foi condenado na semana passada por 3 acusações relacionadas à compra de um revólver em 2018, quando mentiu ao dizer que não usava drogas de forma ilegal. O presidente Biden afirmou que não usará seus poderes presidenciais para apelar contra a condenação de seu filho e expressou orgulho pela resiliência de Hunter em sua recuperação. Mais tarde, na entrevista, Trump afirmou que não foi convidado a endossar a candidatura do ex-governador Maryland Larry Hogan para o Senado dos Estados Unidos, mas manifestou seu apoio. Gostaria de vê-lo vencer, acho que ele tem uma boa chance, declarou Trump. Essas revelações marcam um momento crucial na preparação para a eleição presidencial de 2024, com Trump mantendo suspense sobre a escolha de seu vice, o que pode influenciar significativamente a dinâmica da campanha eleitoral republicana.